Boa tarde. Vamos dar início nas nossas gravações em relação a SAP de fundamentos mecânicos. Dessa vez com áudio, né? Então vamos lá compartilhar com vocês aqui. Vamos trabalhar as SAPs 3, 4, 5 e 6. Certo? Vamos lá. Vou começar aqui pela SAP 3, né? A SAP 3, você clica aqui, vem o documento dela. Traz primeiro, né? Falando sobre vistas. Então vai ter etapa 1 no momento presencial. Vai ter etapa 2, né? E a resolução desses exercícios que estão na nossa plataforma. E são duas etapas, né? Etapa 2 e etapa 3. Então, quais seriam essas duas etapas? A etapa 2 é em relação a esse anexo aqui, que vai falar sobre as vistas. Prender aqui. Vão ter várias vistas, a gente vai identificar. Aqui tem a vista frontal, lateral esquerda, né? E a superior, que está no primeiro diedro. E tem que identificar a peça. São quantas peças? Salvo engano, são 10. Então, cada um vai ter esse desafio para ser feito. Peço que eu faço com atenção, lembrando da nossa aula, né? A gente trabalhou sobre vista, sobre desenho. Está aqui a hora de fazer a execução dessa atividade. E a outra parte dela, também teórica, que está no anexo 3 aí, ó. Abri para vocês um segundo. O anexo 3, né, traz aqui o porta-escala. Então, tem todas as peças que precisam para fazer a resolução dessa parte de baixo aqui, ó. Aqui tem todos, tem o nosso porta-escala e tem as peças, ó. 1, 2, 3, numeradas 4, 5 e 6. Aqui tem a informação sobre cada tipo de peça. E abaixo vão ter as perguntas, né? Material indicado para a construção da peça 1. Já tem aqui no documento o acabamento da peça 1. Então, aí vai fazer a visualização, né? Como que é feito o acabamento dessa peça. Tem o nosso livro também, material didático, tipo de corte empregado. Então, isso aqui é bastante teórico, né? Fica o desafio aí para fazerem a leitura do nosso material, ver as informações que já estão disponíveis nas web aulas e fazer a resolução disso aqui. Isso aqui é a parte teórica da nossa SAP. Os demais já são todos envolvendo a prática. Então, fez a resolução desses dois, né? Que vai ter a tabela de tolerância, a folha resposta, clica aqui e faz o envio, né? Da SAP 3. Então, essa aqui fica um desafio aí, que vai demandar leitura, né? E se tiver dúvida, fica à disposição. Para a SAP 4, é sobre o suporte do Blank. Né? Já tivemos aquele vídeo anterior trazendo o algebrismo, né? Mas estava sem áudio. Então, vou trazer para vocês aqui em cima do material que a gente já desenvolveu. Né? Que infelizmente estava sem áudio, mas vai dar para ser utilizado. Então, vamos lá. Esse aqui é o exercício do Blank, certo? Aqui tem um suporte de Blank que está com uma carga de 4.000. Essa carga está sobre uma mão francesa, né? Está a distância de 80 centímetros do apoio. São 2 parafusos, né? No exercício traz falando que são 2 parafusos. E ele tem um ponto de apoio também a 60 centímetros, segundo ponto de apoio. E a carga 4.000 quilos. No exercício traz que o parafuso utilizado é um 5.8. O que significa? A tensão de escoamento dele, se multiplica os dois números, você vai ter o valor em kgf por milímetro quadrado. Que no caso 5 vezes 8 são 40, né? E o nosso TR, tensão de ruptura, é 5 vezes 50. 5 vezes 10, né? Esse 10 já é convencionado. Então, para a unidade kgf por milímetro quadrado, você vai usar 5 vezes 10, tem 50 kgf por milímetro quadrado. Então, o que a gente precisa encontrar? O momento fletor. Como que encontra o momento fletor aqui? Como que como fala, pode flertir, né? Ele pode flertir para cá, infelizmente o desenho vai ficar mais bonito, ou para cá. Como o peso está aqui, né? Ele vai flertir para baixo por causa da gravidade. Então, você vai pegar esse ponto aqui, onde está posicionado, né, a carga, até a distância do apoio. Então, já está aqui, ó,
na nossa cota, né, 80. E vezes a carga, né? Então é o braço vezes a carga, vezes o peso. O momento fletor D1 é 80 e a carga 4.000 quilos. Fazendo isso, você já tem o primeiro resultado aqui, que são 320.000 quilos por centímetro, que são a unidade dos dois, né? 80 centímetros e 4.000 quilos. Para encontrar a força que está sendo aplicada, você vai pegar o momento fletor, né, que a gente acabou de calcular, e dividir pela distância D2, que é essa distância entre os dois apoios aqui, que são 60 centímetros, certo? Fazendo essa divisão, você encontra o valor de 5.333,33 kgf, né? Lembrando que são dois parafusos, é dito no título do exercício. Então, você faz a divisão por 2, você encontra a força que cada um tem que suportar, 2.666,67. Então, essa é a força que ele precisa suportar para essa carga de 4.000 nesse esquema que está apresentado aqui, certo? Então, agora você vai calcular. Para encontrar, né, a força que o parafuso suporta, se eu multiplicar a tensão de escoamento que a gente tem, né, que a gente encontrou aqui 5 vezes 8, que é 40, vezes o S, que é a área desse parafuso. É lógico que a gente está vendo o valor final, mas antes a gente não tinha. Para encontrar o S, aqui está a fórmula, ó, π vezes o DI ao quadrado dividido por 4. A gente também não tinha DI. Para encontrar o DI, a fórmula é D menos 2HE. Né? Esse D a gente vai ter ele que são de 10, né? O D deles são 10, só que a gente não tinha o HE. Para calcular o HE, a fórmula é essa aqui, ó. 0,6343 vezes o P, que é o passo, né? O passo é de 1,5 milímetros. Então, quando vocês olharem lá no nosso livro, vai ter essa sequência de passo. Então, você vai calcular o HE, enquanto o HE joga na fórmula do DI, né? DI vai ser o 10 menos 2 vezes 0,92. Com isso, você encontra o DI. Continua, para achar a área, né? Π vezes o DI, que é 8,16 ao quadrado, dividido por 4. Está aqui. O π é 3,14. Tem uma sequência de números, né? Para arredondar, eu utilizei na minha resolução 3,14. Então, 3,14 vezes, aí tem que resolver isso aqui, que está ao quadrado, né? 8,16 ao quadrado. Multiplica, faz primeiro, né, a operação que está ao quadrado, que tem a preferência, depois multiplica pelo π e divide por 4. Você vai encontrar o S de 52,27. E aí sim, você encontra a força suportada, né, por esse parafuso. Então, você vai multiplicar o TE, que é 40, que a gente calculou aqui, vezes o S, que a gente acabou de achar aqui embaixo. Show de bola. Você vai encontrar um valor aí. Esse valor tem que ser superior a 2.667 para o parafuso suportar. Se o parafuso não suportar, você tem que fazer a seleção de outro. Então, essa questão aqui de 5,8, isso aqui vai variando de acordo com o quanto ele suporta. Então, se você pode pegar um parafuso com área similar, porque já é limitado, né? Então, a área do parafuso tem que ser igual. Tanto é que o S aqui eu já deixei calculado, né? 52,27. Agora você tem que pegar um parafuso que tenha uma suporte mais peso, né? E aí que está o desafio também, é entender essas nomenclaturas dos parafusos, que tem 5,8, comercialmente tem o 8,8, né? Então você entender o que vai mudando nessa nomenclatura do parafuso e escolher um que tem uma tensão de escoamento maior, né? Quando multiplicada pela área, deu um valor maior que 2.666. Com isso a gente responde a SAP 3. Então, todo aquele algebrismo que eu fiz sem áudio está aqui, ó. Agora sim com áudio para vocês entenderem. Tá? Todas essas fórmulas também estão no nosso material, no livro. E já vou deixar para a nossa próxima SAP, que é a SAP 5, né? A SAP 5 vai trazer para a gente fixadores, correia, vai... O grande problema é o par de correia, né?
que não tinha esse par de correia e quer verificar se o par de correia, né, em VA70, que é similar, mas com comprimento maior, se dá para utilizá-lo, né? Então a gente tem que conferir as concentricidades, ver se essa correia pode ser utilizada. Quando a gente vai encontrar esse valor, ele traz aqui, né, que o L, né, lá tem um limitador, no exercício traz. Vamos voltar lá no exercício, ele vai trazer os valores, ó. Distância disponível é 690, né? Então é o máximo que você pode ter de distância, conforme o esticador. Então você não pode ter um valor maior que 690, senão a correia não servirá. Se for abaixo, a correia dá para ser utilizada, certo? A gente vai fazer esse cálculo. Então, para descobrir o L, né, que é o comprimento, é igual a L tab sobre 2, vem toda essa fórmula aqui, né, para descobrir se o valor do L, certo? Então, o L a gente não tem, o L tab sai da onde? O L tab sai da tabela lá. A gente tem como fala? Esse material aqui, ó. O L tab dessa correia 70.752. Já está no nosso material. Aqui a fórmula que a gente usou, né? Que é o comprimento entre centros. E aí você precisa de D2 e D1, que é o que a gente tem aqui no nosso algebrismo, né? Para encontrar D1, né, a gente já sabe aqui, ó, para correias com perfil A, diâmetro externo mínimo é 75, depende do tipo de polia que você vai usar. Se for usar polia em V, você subtrai 10, se você for usar polia plana, você soma 8. Então lá já foi dito, né, que a nossa correia era VA70, né? Então para polia V, a gente vai pegar 75 menos 10 para encontrar o D1, que foi o que eu fiz aqui, ó, 65 milímetros. E o D2, de onde que vem? Nós temos outra fórmula, que é essa aqui, ó, N1 sobre N2 igual D2 sobre D1. O que a gente faz? A gente isola, né? Isola o D2 aqui e passa o D1 multiplicando o N1, que estava dividindo lá de cá. Então fica D2 igual a N1 vezes D1 sobre N2. O que são os Ds e os Ns? Os Ds são os diâmetros, né? E o N são as rotações. Então, de onde que vem o N1? Do nossa folha de exercício. O N1 ele traz a rotação do motor, né? Que é quem vai fazer a primeira rotação. Vamos pegar aqui no nosso... Deixa eu lembrar onde que eu encontrei esse valor na furadeira, em pontos paradas. Ou dúvida sobre especificação, diâmetro. Parece que aqui nessa folha não tem. Vamos ver no nosso próximo anexo. O anexo 1, né? Eu não vi o anexo 1. Então aqui traz, ó, lá a rotação do nosso motor síncrono com potência de meio cavalo de 1160. E vai girar a 400 RPM. Então N1 é o do motor 1160 e o N2 é do eixo da árvore aqui de 400 RPM. Então já está no nosso algebrismo, né? N1 1160 e o N2 400. O D1 é o 65 que a gente calculou aqui, com isso a gente faz a conta, multiplica 1160 por 65, depois divide por 400. A gente tem um valor de D2. Show de bola, a gente tem o L-tab, tem D1, tem D1 e D2, joga dentro da fórmula. Então vem resolvendo essa fórmula gigantesca. Então resolver primeiro, eu vou nas potências, né? Então tá aqui, ó, D2 menos D1 ao quadrado, dividido por 2, L-tab, né? Com isso eu calculei, deu 4,33, todo esse pedaço aqui que eu circulei. Esse outro aqui, ó, 0,785 vezes D1, D2 mais D1, fiz, deu 198,99. E o primeiro, né, que é o L-tab 1752 que a gente viu lá na tabela, dividido por 2, deu 876. Com isso eu vim confrontando, né, o sinal aqui é negativo, mantive, e o sinal aqui é de soma. Lembrando que está tudo dentro de um colchete aqui, ó, a gente pegar na nossa fórmula. Continuei realizando, fiz a somatória aqui dentro e saiu esse final, né? O L é 876 menos 203,34. Com isso, vocês realizam a subtração final e vão encontrar o L.
E aí, se o L for menor que 690, show de bola, tudo certo, dá para utilizar. Se for maior, não vai dar para utilizar, tem que encontrar outra correia. Com isso, a gente finaliza, né, a nossa SAP 5 e resta somente a última, né, que é a SAP 6. O que a SAP 6 traz para a gente, né? SAP 6, como já foi feito, traz fabricação de buchas e rolos para montagem de correntes destinadas a motocicletas e máquinas agrícolas. Aí fala sobre o Mancal A, né, que é um rolamento rígido de esfera, traz o Mancal B também, rolamento rígido de esfera, traz o código de cada um e a gente vai encontrar as cargas dinâmicas. Aqui já traz a carga que é 28.300, com a rotação de 800 RPM. Então a gente vai jogar tudo isso no nosso formulário. Certo? Deixa eu achar aqui, ó. Vamos utilizar também a mesma resolução de antes. A gente joga tudo no nosso formulário. Então, para fazer, quais são as fórmulas que a gente precisa? Ó? Somatório do momento em A é 0, né? E aí, qual que é a fórmula? F, que é lá, 15.000, vezes o D1. D1 é a distância 1, é a distância até A, né? Esse ponto aqui até aqui. Geralmente é braço, né? Vezes a carga ali, a força. Então, tá aqui a representação no ponto A, esse ponto ficou estático. Então, essa força vai estar aplicada aqui, certo? Que é o F ali, com essa distância D, e vai ter outra força aplicada de cima para baixo, que é o RB, né? O ponto de apoio, que está aqui representado com essa seta. E ele vai ter uma distância D3. Então, o F vezes D1, que é 15.000 vezes 150, menos, né? Aqui, ó, RB vezes D3. RB a gente não sabe, e o D3 a gente sabe que ele é 360, que o valor está aqui. Com isso, você faz a multiplicação, né? Junta 360 com RB, joga ele para o outro lado, aí estava negativo, aqui vem positivo. Depois eu passo 360 dividindo todo esse valor. Com isso eu encontro que o valor de RB, né, é 6.250. E agora eu faço o somatório, né, o somatório dessas forças em B. Então quando eu estou em B, né, como se B tivesse estático, eu vou ter uma força de apoio em RA, que está aqui, vezes o braço, né, que continua sendo o D3, que é o 360, e eu vou ter o F, né, a força de 15.000, com o braço aqui, ó, desse ponto até B. Não está exemplificado, mas é só a gente subtrair, né? Total que é 360 menos 150. E aí faz todo o formulário aqui, ó, F vezes D2, né? Quanto que vale o F? 15.000. Quanto que vale o D2? Subtraindo aqui deu 210, né? Essa distância do F até o ponto B. Aqui, ó. Deu, deixa eu tirar a puladinha aqui. Deu 210, menos 360 vezes RA, porque é similar. Só que agora é RA, tá? Não é mais RB. Faço o mesmo algebrismo, multiplico os dois, depois jogo eles para o lado direito, estava subtraindo, vai ficar somando, né? Vai ficar positivo. Jogo 360 dividindo, que está multiplicando RA, sai o valor de RA, que é 8.750. E aí sim, para encontrar a carga em cada um dos rolamentos, né? Nesse exemplo, você consegue fazer, ó, P, né? Esse valor de P, no caso aqui é o RB ou RA, depende de quem você vai estar calculando. Primeiro eu calculei a carga em A, esse P é o valor do RA, né? O RA 8.750. Aí vem, ó, vou dar um zoom, é raiz cúbica de LH vezes 60 vezes N sobre 10 a sexta. O LH é o número de horas de vida útil. Onde que está isso? Esse LH. Ver qual anexo que está esse aqui. Aqui tem perguntando sobre rolamentos, né? É interessante fazê-lo, vai ser usado no momento presencial, né? Vai trazer aqui o desenho explodido, né? Do que a gente precisa. Aqui os formulários, ó. Olha lá. Todas as fórmulas que eu peguei tá no anexo 2. E aqui LH é a vida útil, né? P é a carga e N é de rotação, certo? E o anexo 3 traz a tabela de rolamentos. Aqui, ó. Toda a tabela desses rolamentos
que foram utilizados. Tá bom? Então, de onde que vem o LH? Vamos lá no nossa SAP 6, ele vai trazer para a gente a especificação de quantas horas aqui, ó. Vida útil de 5.000 horas de trabalho. Pronto. O LH está aqui. Então, 5.000. O 60 é da fórmula e o N é a rotação. Também está lá, ó. A rotação do eixo é de 800 RPM. Show de bola, 800 RPM. Jogo na fórmula também, 5.000 LH, N é 800, dividido por 10 a sexta. O que é 10 a sexta? Eu coloquei E, porque nas calculadoras, aí, quem tiver uma calculadora científica, vai ver que esse é o ENGE, né? Que significa base 10. Então, ele tem, o 6 está na base 10, né? Então, 10 elevado a sexta potência. Até coloquei aqui, ó, E6 é igual a 10 elevado a sexta. Isso aqui tem que ser o E maiúsculo, tá? Para não confundir com, se não me fuge a palavra, é o neperiano. Então, E maiúsculo quando vocês utilizarem. O que eu vim resolvendo, né? Eu vim resolvendo aqui outra coisa. Tá tudo dentro dessa raiz cúbica. Esse 10 a sexta também está dentro da raiz cúbica. Se a gente voltar, aqui não tem um formulário. Deixa eu pegar no anexo, se não me engano, é no anexo 2. Vai ter o formulário. Esse 10 a sexta está dentro, não está fora. Então, é raiz cúbica de tudo isso aqui, ó, LH vezes 600 vezes N sobre 10 a sexta, porque senão vai interferir no resultado final. Tá bom? Então, pode ver que a raiz aqui, ó, até coloquei entre parênteses, porque ela está pegando tudo. Ela não está pegando somente a parte do numerador, né? Está pegando do denominador também. É a setinha da divisão que acabou passando um pouco aqui, era para morrer dentro da raiz. Então, eu resolvo primeiro as multiplicações aqui do numerador, divido ele pelo denominador, né, que dá um número gigantesco, divido por 10 a sexta, eu corto 6 zeros aqui, sobra 240. Então, é raiz cúbica de 240, o 8.750 mantém-se, né? Ele vem descendo até que eu resolva a raiz cúbica, depois eu faço a multiplicação. Então, a carga em A é 54.337,5. Vamos ver nosso exercício que ele dizia? Então, no rolamento, cadê? A tem uma carga dinâmica de 3.500 newtons, né? Capacidade. E qual que é a carga que a gente encontrou? 3.500 é 54.000. Então, aí você imagina, será que esse rolamento suporta ou não? Então, aí está um dos itens, né, desse problema. E a gente faz para o B a mesma coisa, né? 5.000 é igual, é o mesmo, o rolamento é projetado para essa quantidade de horas, 60 é da fórmula, 800 é a mesma rotação de eixo, eles estão no mesmo eixo, né? Conforme o desenho aqui. Vou fazer a mesma coisa, lembrando que o P aqui é o RB, tá? E o RB é 6.250. Então, veio fazendo, vou chegar no mesmo 200, raiz cúbica de 240, no mesmo 6,21 e vou multiplicar. Ele tem que suportar, né, 38.812. E nosso exercício, ele suporta quanto? Suporta 35.000, não é nem 3.500, é 35.000, e o outro 28.300. 28.300. Então, de 35.000 tinha que suportar 54, e o de 28.300 tinha que suportar 38.800. Então, você já sabe, né, que precisa substituir esses rolamentos e colocar uns que suportem cargas maiores. Com relação aos apoios aqui, ó, não vai precisar. Então, não vai precisar recalcular essa carga aqui que ele tem que suportar. Então, para encontrar a carga que cada rolamento suporta, tem as nossas tabelas de rolamento, né? E aqui é a capacidade de carga básica. Aqui tem os tipos de rolamento e o quanto cada um suporta. Tem que encontrar, né, qual o rolamento ideal para suportar essa carga, certo? Então é isso, pessoal. Então tem os rolamentos, ó, aberto, blindado. Os nossos eram aqui, ó, 6210 e o 6011. Vamos ver se tem limitação de espaço. Foi solicitado, né? Verificar os rolamentos. Aí ele traz aqui você vai consultar, né, os rolamentos. É importante salientar que o diâmetro do eixo do alimentador não pode ser alterado. Então, se você tem um diâmetro aqui, que é o rolamento 6210, 50, 90, 20. Se você vir na tabela aqui,
Cadê o 6210? 6210 está aqui, ó. O diâmetro dele é 90. Você não pode alterar, né? Você tem que manter esse diâmetro. Tem que escolher outro rolamento que atenda esse diâmetro de 90. Então tem outros aqui e eles vão trazer a carga que eles suportam, né? Certo? Aqui tem um catálogo trazendo o diâmetro de cada um desses rolamentos, né? E depois você vem aqui e consulta nas cargas, né? Você pegar um diâmetro aqui, era 90, né? Você vem e consulta, né? 6210, qual que é o diâmetro mesmo? 90, tá aqui, ó. E o diâmetro é 90 e o outro é 10. Opa! Você vai consultar e ver, né? Qual desses rolamentos que suporta. Ah, tá aqui a carga. Carga que cada um suporta. É lógico que pode estar em newtons, pode estar em unidades diferentes. Mas fica esse desafio de encontrar qual o rolamento. Aqui, ó, capacidade de carga básica, né? Qual rolamento suporta isso. E vocês podem ir mudando, né? Pega o diâmetro dele aqui, né? 90 e vem andando para ver quanto cada um vai suportar de carga. É lógico que os dois rolamentos não são iguais. Tem um outro lá também. E deixa eu ver aqui. Qual que é o outro rolamento? É o 6011. 6011. A gente pega aqui no catálogo o 6011. Ele tem um diâmetro de 90 também. Então você volta aqui, né, e vai comparar diâmetro, tal, qual rolamento você vai utilizar que suporte essa carga. E aqui vem o número do rolamento, né, se é blindado ou não, se é vedado ou não, tá bom? E aí você termina, né, essa atividade encontrando o rolamento que suporte a carga que foi calculada. Tá bom, pessoal? Hoje com áudio, né, vai facilitar aí para todo mundo, né? Creio que fique mais claro aí os exercícios, tá bom? Então, qualquer dúvida, teremos as nossas webs necessitando aí, pode também conversar sobre isso na nossa, além da nossa web, na nossa plataforma. Então, bons estudos aí para todos. Fiquem com Deus.